de Deus e não de nós. É muita responsabilidade pregar a palavra de Deus, que a Bíblia diz que os homens nos considerem como ministros e despenseiros dos mistérios de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho uma boa palavra para vocês nesta noite. Jesus, ele nunca despediu ninguém vazio, porque ele tem bênçãos para cada um que veio aqui nesta noite. E se você veio para ouvir a voz de Deus, já pode ficar orando em espírito, porque Deus te abrir a porta da palavra, e a palavra que você necessita vai de encontro ao teu coração nesta noite, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E onde há a presença de Jesus, milagres acontecem. Louvado seja o nome do Senhor. Onde há a presença de Jesus, há batismo com o Espírito Santo. Onde há a presença de Jesus, há uma unção liberta, porque Paulo disse lá em Romanos, no capítulo de número 1, o versículo de número 16, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E lá em São Lucas capítulo 1, o versículo 37 está escrito, porque para Deus nada é impossível, absolutamente nada é impossível para Deus. Então creia que o milagre de Deus que você tanto está necessitando pode acontecer ainda nesta noite, em nome de Jesus. Convido-vos a todos para abrir as vossas Bíblias no Evangelho de São João, capítulo de número 4, é o versículo de número 42. Oh, Rapachuri canta, Decomanai, chão de Provaranai. Quem nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. João capítulo 4, versículo 42. Todos acharam? É uma palavra muito conhecida, louvado seja Deus. Que ele diz assim: e diziam à mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. A Bíblia fala aqui sobre uma passagem muito conhecida que tem por título A Mulher de Samaria. A Bíblia fala que Jesus estava passando por uma cidade chamada Samaria. E a Bíblia diz que Jesus, cansado do caminho, ele parou. E diz a Bíblia que ele encontrou uma mulher samaritana. E segundo o costume, os judeus não tinham contato com os samaritanos, porque os samaritanos, desde que a Síria assolou a cidade, eles tiveram mistura com os samaritanos, e os samaritanos teve casamentos mistos, e os judeus, eles se achavam um pouco mais privilegiados. Os judeus faziam acepção de pessoas, louvado seja o nome do Senhor. Mas Jesus veio para trazer a união de povos. E a Bíblia diz que Jesus, vendo aquela mulher, chegou e disse para ela: dai-me de beber. E aquela mulher se admirou, dizendo: como tu pedes de beber? Que eu sou uma mulher samaritana, e os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus respondeu para ela, dizendo assim: se tu soubesses quem é que pede de beber, tu me pedirias, e eu te daria a água viva. Porque aquele que beber desta água tornará
a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, mas a água que eu lhe der será uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. E a Bíblia diz que aquela mulher disse: dá-me dessa água para que eu não venha mais a tornar a buscá-la. E Jesus disse: vai, chama o teu marido e vem cá. Louvado seja Deus. E a mulher disse: eu não tenho marido. E Jesus respondeu: disseste bem, não tem marido, porque tu já tiveste 5 maridos, e agora aquele que você tem não é o teu marido. E aquela mulher disse: vejo que tu és profeta, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. E Jesus se revelou para aquela mulher que ele era o Cristo, o Salvador do mundo. E a Bíblia diz que aquela mulher foi e comunicou o Evangelho para aqueles homens, e aqueles homens creram na palavra de Deus e se converteram. Muitas pessoas, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E aquela mulher perguntou: onde é o lugar de adorar? Jesus disse que ela perguntou se era um monte. Jesus diz: a hora vem e chegada é em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é esse que os Pai procura, para que assim o adore. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Jesus, olhando para aquela mulher, ela não viu aquela vida pecaminosa que ela tinha. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, olhando para ela, ele viu a alma sedente que precisava de salvação. É por isso que lá no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, o versículo 15 está escrito: ide por todo o mundo e pregai o meu Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E Jesus falou assim: a minha casa será chamada casa de oração. O lugar de pregar o Evangelho é na rua. Temos que ganhar as almas e trazer para orar. E de pregar o meu Evangelho. O Evangelho é poder de Deus. Precisamos buscar esse poder, porque lá em Joel capítulo 2, versículo 28 está escrito: e acontecerá, diz Deus, que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os jovens terão sonhos, louvados terão visões, e os velhos terão sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia Sagrada nos declara, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo número 2, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um lugar, e veio do céu vento como de um som violento e impetuoso, e encheu toda a casa, e fogo repartido por ele em línguas como que é de fogo, e cada um conforme falam em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Louvado seja o nome do Senhor. E no capítulo 1, versículo 8 de Atos diz: louvado seja o nome do Senhor, mas recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos de poder, poder para salvar, poder para libertar, poder para curar, o poder, porque o Evangelho é poder de Deus. E lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, está escrito que Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura oficial que o irmão leu fala acerca do filho pródigo, que tinha um homem, que ele tinha 2 filhos, e um daqueles filhos chegou para o seu pai e disse assim: pai, dai-me a parte da minha herança. E a Bíblia diz que aquele homem pegou
tinha, e foi para uma terra longínqua, e chegando naquela terra, conta-nos a Bíblia Sagrada, que quanto aquele homem tinha dinheiro, ele tinha muitos amigos. Enquanto aquele homem tinha dinheiro, ele tinha muitas mulheres. Enquanto aquele homem tinha dinheiro, ele tinha tudo. Mas ele, por falta de sabedoria, gastou todo o dinheiro que ele tinha. E quando acabou o dinheiro, aqueles que se diziam-se amigos se afastaram dele. Aquelas que se diziam suas mulheres se afastaram dele. E a Bíblia diz que ele foi a procurar emprego, e o único emprego que ele achou foi o emprego de apacentar porcos. E a Bíblia diz que ele, tendo fome, não tinha nem o que comer, e ele comeu das bolotas que eram dos porcos. Mas a Bíblia diz que aquele homem, erguendo seus olhos para o alto, ele disse assim: quantos trabalhadores de meu pai comem do bem e do melhor, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados, como um dos teus jornaleiros. A vitória daquele homem é que ele se levantou, é que ele ergueu os olhos, e a Bíblia diz lá no Salmo de número 121: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e também a terra. O Senhor não deixará que o teu pé vacile, eis que meu tosquenejará, e eis que te guardará o guarda de Israel. O sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite, porque 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém tu não serás atingido. E aquele jovem, chegando para o seu pai, pediu perdão para o seu pai, e o seu pai se alegrou com a volta daquele filho, e ele chegou assim, mandou colocar um anel no dedo daquele homem, do seu filho, mandou matar um cabrito e fazer uma grande festa. Mas aquele seu filho mais velho ficou irado, ficou indignado, e chegou para o seu pai e disse assim: eu estou aqui contigo há tanto tempo, o Senhor nunca mandou matar um cabrito para que eu me alegre com os meus amigos. Agora esse teu filho aí, que gastou a parte da herança com as prostitutas, com as coisas desta vida, o Senhor vem e manda fazer uma festa, põe anel no dedo dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele pai respondeu dizendo: regozijemo-nos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tudo que eu tenho é teu. A alegria daquele pai foi que aquele filho voltou para a sua casa. E a Bíblia Sagrada nos revela, lá no livro de Romanos, no capítulo 3, o versículo 23, porque Deus, olhando do céu para a terra, não houve nenhum justo sequer, porque todos pecaram e destituídos estiveram da glória de Deus. A mesma Bíblia nos declara, lá no livro de Romanos, no capítulo número 5, o versículo número 8, porque louvado seja o nome do Senhor, pois Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Conta-nos a história de um homem chamado Martinho Lutero. E Martinho Lutero, Satanás estava acusando a ele, porque o trabalhar do diabo é esse, é de acusar nós diante de Deus, de dia e de noite. E o diabo chegou para ele e falou assim: tu não podes ser salvo, porque aqui está a lista dos teus pecados. Você fez isso, naquele dia você fez aquilo, você fez isso. Mas a Bíblia Sagrada nos declara que Martinho Lutero, pegando aquela lista de pecados, ele passou a tinta vermelha e falou assim: louvado seja o nome do Senhor, eu posso ir para
Manai, Shuridekomanai, Alaidekomanai. E lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 está escrito: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. A Bíblia nos declara no livro do profeta Isaías, no capítulo número 1, no versículo número 18: ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como sangue carmesim, se tornaram brancos como a neve. A mesma Bíblia nos declara lá no livro de São João, no capítulo número 8, o versículo número 32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no versículo 36: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você é liberto por Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. A porta da graça está aberta, louvado seja Deus. Mas a qualquer momento essa porta vai se fechar. Lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, o versículo 14 está escrito: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunhos às nações, e então virá o fim. A Bíblia fala que estava Jesus ali no Monte das Oliveiras, e Jesus olhando para o templo de Jerusalém, ele falou assim: está vendo tudo isto? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Ele estava falando acerca do final do mundo. Louvado seja Deus. E os seus discípulos perguntaram para ele assim: quando irá suceder essas coisas? Qual será o dia? Jesus disse lá em São Mateus 24, 36: porém daquele dia e hora ninguém sabe, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e toda aquela nação pereceu, porque não deram crédito à palavra de Deus. A Bíblia nos declara: portanto nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Olhe para Jesus. Se você olhar para Jesus, você não vai ver nenhuma falha nele. Se você olhar para Jesus, você não vai ver nenhum pecado nele. Se você olhar para Jesus, você vai ter vitória. Mas se você olhar para o homem, você vai ver falha, vai ver defeito. Porque não falar do rei Davi. O rei Davi era um homem que cometeu o pecado de homicídio e de adultério. Mas a Bíblia diz que Davi, vendo que sem a presença de Deus ele não era nada, que ele não podia viver sem a presença do Espírito de Deus. Lá no Salmo 51, versículo 10, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, não me lances fora da tua presença, torna a dar-me a alegria da tua salvação, e me sustenta com o espírito voluntário. Sem a presença de Deus você não é nada. Sem a presença de Deus você não vai a lugar algum. Sem a presença de Deus você não faz nada. Porque lá no Evangelho de São João, no capítulo 15, o versículo 1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Toda vara que estiver
coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei uma outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E perguntaram para Jesus: como é que podemos saber o caminho? E Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, está escrito que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Lá no livro de Timóteo, no capítulo número 2, o versículo 5 está escrito: só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Toda religião que não tenha Jesus como Salvador é anátema. Aleluia. Porque a Bíblia diz em São João capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Certo homem, ele tinha muitas propriedades, ele tinha muitas riquezas, e aquele homem disse assim: visto que eu tenho muitas coisas, eu vou derrubar os meus celeiros, farei celeiro muito grande, e vou ajuntar o que eu tenho no celeiro, e vou dizer assim: minha alma, come, bebe regaladamente, porque tu tens depósito para muitos dias. Mas veio a voz do céu para ele, dizendo assim: louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que é que tu tens preparado? Se Jesus voltar agora, você está preparado para subir? Se Jesus vier agora, você vai ou você fica? Eu vi uma reportagem